Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. O programa Ponto de Vista de hoje recebe o Dr. Marcos Lima de Freitas, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Ele vai nos falar sobre o programa Mais Médicos, criado no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Vai nos falar sobre seus prós e contras, os problemas causados com a classe médica brasileira durante a existência do programa e a decisão recente do retorno dos cubanos ao seu país de origem. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço aos meus amigos médicos, telespectadores Kleber Bezerra, Marcelo Cascudo, Marcos Leão, Damião Monteiro Neto, Ailson Guedes e as doutoras Patrícia Freire, Mércia Maria e Patrícia Fonseca. Meu caro doutor Marcos Lima de Freitas, uma alegria renovada receber você pela segunda vez. Já estivemos aqui juntos falando sobre assuntos importantes para a classe médica aqui do Rio Grande do Norte e novamente você vem. E eu quero, antes de qualquer coisa, lhe agradecer por você ter aceitado o convite para a gente tratar aqui desse tema atualíssimo, que é exatamente o programa Mais Médicos e o que poderá acontecer a partir de agora, quando os médicos de Cuba voltaram para o seu país de origem. Eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite, de estar conosco hoje. Eu que agradeço em nome do Conselho de Medicina e dizer que é uma honra estar aqui presente e falar de um tema tão atual e tão necessário, tão importante nesse momento, né? E para a classe médica também um tema bastante palpitante. Sem dúvida alguma. E eu queria começar, Marcos Lima, perguntando o seguinte: qual é a essência primordial, logo, lá no início, que motivou a criação desse programa Mais Médicos? Na realidade, em junho de 2013, houve um movimento de rua que foi originário da questão das passagens de ônibus, né? E a partir daí houve um movimento em todo o país e no final esse movimento acabou também com outras bandeiras, e uma delas era a bandeira da saúde. E poucos meses depois foi anunciado o programa Mais Médicos, nesses moldes, né? Que foi apresentado na época, como uma medida na tentativa de corrigir aquilo que a população, que a sociedade demonstrou naquele movimento de rua, né? Então foi mais ou menos esse a origem. A motivação. A motivação. Nós também pensar que era um momento eleitoral, o ano seguinte haveriam eleições, né? Então foi um programa que também teve um objetivo até certo ponto eleitoreiro também, no nosso entendimento. Quais os critérios que foram adotados para a chegada desses médicos de fora, principalmente dos médicos cubanos, até os municípios brasileiros? Qual o critério do programa na visão municipalista? Isso, o critério, a princípio, passou inclusive para toda a sociedade de que os médicos brasileiros não tinham interesse de atender as áreas mais longínquas, né? E que havia necessidade de se abrir também o programa para médicos estrangeiros. E aí surgiu essa possibilidade dos médicos estrangeiros participarem do programa, e o que nos causou bastante estranheza e inquietação na classe médica foi o fato desses médicos que participariam do programa não terem a obrigatoriedade de se fazer o que se fazia na época. Cada médico estrangeiro que entrava no nosso país tinha que se submeter ao Revalida, comprovar a sua capacidade, comprovar a sua aptidão para atender a sociedade. Então, isso foi um fato que nos causou bastante estranheza e inquietação, né? Então, o critério para ir para os municípios, especificamente, o que é que o médico precisaria fazer, já que havia o impasse do governo não permitir que eles fizessem o Revalida, haveria outra condição para que eles entrassem nos municípios e exercessem ali a medicina?
Com relação aos médicos estrangeiros, né, especificamente, realmente houve o objetivo era que eles ocupassem os vazios assistenciais, ou seja, onde não havia assistência, eles ocupassem isso. Dados do Conselho Federal de Medicina, publicados na última quinta-feira, que demonstrou que apenas 26% dos médicos do Mais Médicos ocuparam os municípios com IDHs baixos ou muito baixos. Apenas? Apenas 26% dos 26%. médicos. 30% alguma coisa, ocuparam os de média, médio IDH, e mais de 40% dos médicos do Mais Médicos estavam em municípios com IDH elevado. Então, não cumpriu nem o seu objetivo na hora de distribuir esses médicos que chegavam, né? Eu me lembro que a classe médica toda se insurgiu contra o programa e, obviamente, a principal motivação dessa insurgência foi a questão do Revalida. Além do Revalida, houve algum outro posicionamento da classe médica geral em todo o país contra o próprio programa? Houve mais alguma outra coisa além dessa? Na realidade, o programa, que é um projeto de lei, ele tem dois grandes problemas. Um deles era problemas que eu digo não para os médicos em si, mas principalmente para a sociedade, né? Que era uma das preocupações, era também com a assistência médica, a medicina e a assistência médica à sociedade. Então, o primeiro foi o Revalida, não se ter o conhecimento da capacidade técnica dessas pessoas que assumiam o Mais Médicos que vinham de fora do país. E o segundo é que o projeto de lei, a lei, ela liberava para a abertura de novas escolas médicas. E isso foi realizado ao longo desses últimos anos de uma forma, até certo ponto, indiscriminada e podemos dizer que irresponsável. Nós abrimos em 8 anos mais de 150 escolas e o século passado todo foram abertas 113. Então, em 8 anos, abrimos mais escolas médicas do que o século passado inteiro. Então, isso nos preocupa muito, porque nós somos hoje o segundo país em número de escolas médicas. Nós temos uma escola para cada 600 mil habitantes no nosso país, enquanto que os países que são referências no ensino médico, eles têm um índice de 2 milhões, 1 milhão e meio, 3 milhões, uma escola para cada 2, 3 milhões de habitantes. Então, não é necessário tantas escolas. E o número pode não, está e comprometerá o ensino médico. E essa é uma preocupação futura nossa, de toda a classe médica, né? Então, esse foi um ponto também que provocou bastante inquietação na classe médica, com a preocupação da formação dos nossos futuros médicos, que no final será o comprometimento da assistência aos nossos pacientes, à nossa sociedade. Havia uma substituição, então, do conceito, não é conceito, houve uma opção por quantidade ao invés da qualidade. Eu acho que foi isso que preocupou a classe médica. Isso, com certeza. Agora, qual foi o argumento que o governo colocou na ocasião para simplesmente não aceitar o Revalida? Foi um argumento que as entidades médicas, o Conselho, a autarquia, Conselho Federal e Conselhos Regionais, além da AMB, FENAM, todas as entidades médicas se manifestaram contrárias porque eles alegaram que não tinha médicos suficientes no país. O problema do nosso país não é quantidade de médicos, é má distribuição. E não se fez até hoje nada que resolvesse essa questão da má distribuição. Nem o próprio Mais Médicos. A demografia médica continua, mesmo durante os 5 anos de Mais Médicos, demonstrando que os médicos se concentram nos grandes centros. Por quê? Porque trabalhar no interior hoje, nós temos 2 grandes problemas. Falta de segurança jurídica nos contratos, né? E dificuldade de exercer a profissão por falta de condições, né? Então, acaba sendo um ambiente até certo ponto hostil. Então, os médicos se concentram nas grandes capitais, né? Então, por isso e esse foi um dos motivos, dizer que não tinha médicos suficientes. Nós temos hoje 2,2 médicos para cada 1.000 habitantes. Os países como Japão, Canadá, Estados Unidos, fica entre 2 e 2,5 para cada 1.000 habitantes. Então, hoje nós temos uma quantidade semelhante a países que oferecem uma boa assistência, são referências na assistência médica em todo o mundo. Então, não temos insuficiência de médicos, nós temos má distribuição. E essa má distribuição pode ser cobrada a quem? De quem? O Ministério da Saúde? Isso, políticas que... Política pública do governo na área da saúde para amenizar esse problema, para resolver o problema. Certeza, que resolva, em primeiro lugar, as condições de trabalho e, em segundo lugar, a questão da segurança jurídica nos contratos. A nossa bandeira principal nesse aspecto é a carreira de Estado de paramédicos.
se faz uma carreira de Estado para médicos, onde o médico que é aprovado, ele começa a sua carreira exatamente nos lugares onde há vazio assistencial, ou seja, o médico ele vai começar naquele município onde não tem médico, e dar condições para que esse médico consiga dar resolutividade na medicina primária, na assistência primária, isso é o que vai resolver o problema. Ou seja, você vai conseguir trazer médicos, atrair médicos dessa área, das áreas urbanas para as áreas mais longínquas, né? Como nos moldes de várias carreiras, as carreiras jurídicas, né? A Polícia Rodoviária Federal, todos eles têm uma carreira de Estado que começa nos lugares mais longínquos e vão na medida que vão avançando o ano, eles vão escolhendo para onde quer ir, né? O governo que foi eleito agora, que vai assumir no próximo ano, colocou em todas as letras que iria promover mudanças profundas no programa Mais Médico. Decorrência disso, a Cuba já mandou chamar os médicos cubanos que saíram do Brasil, deixaram de participar. Claro que ainda tem outros médicos de outros países, porque o programa também agrega médicos de outras nacionalidades, mesmo na América Latina. Agora, o que é que a classe médica, através dos seus órgãos, achou das colocações feitas pelo governo que foi eleito agora nas eleições de 2018 e o que significou, ou que vai significar, essa saída desses médicos daqui do Brasil? Na realidade, o que foi apresentado, né, pelo futuro governo mais ou menos vai ao encontro daquilo que a classe médica pensa, né? Ou seja, nós temos médicos suficientes para ocupar essas vagas, médicos brasileiros com CRM, com a formação reconhecida, né? Então não haveria, em outras palavras, não faria falta. Não, né? afetará, não então, afetará, o atendimento não afetará. à população brasileira? Não, agora, insistindo, tem que haver também, associado a isso, programas de incentivo para melhorar essa demografia médica, para que os médicos sejam melhor distribuídos nas regiões mais longínquas. Isso é necessário. E nesse recente episódio ficou claro, foi esclarecido a questão do salário desses cubanos que estavam aqui, que é 11 mil, no papel era 11 mil e pouco, mas eles recebiam muito menos do que isso, talvez um pouco mais de um salário mínimo. E essa questão causou espécie. O que é que a classe médica opina, pensa sobre essa constatação? Eu acho que causou espécie em toda a sociedade, né? A classe médica também acha estranho que um profissional trabalhe e não receba daquele trabalho que ele exerceu. É no mínimo esquisito. É esquisito. Então, a questão trabalhista, né, que infelizmente foi trazida para o nosso país, nós testemunhamos essa situação, mas infelizmente também não podíamos fazer nada, porque era decisão de governo e as entidades médicas tentaram, na base do diálogo, tentar reverter essa situação, mas infelizmente não foi possível e foi construída dessa forma, que realmente é bastante estranha. O programa Mais Médico, então, eu depreendo, pelas suas palavras, que é um programa que vai continuar, mas com uma nova postura, com novas regras. É mais ou menos isso que parece? É mais ou menos isso que parece. Então, vai haver oportunidade para os médicos brasileiros, né? Jovens médicos que se formam, é uma oportunidade de trabalho que eles têm. Não é a melhor, porque é um contrato temporário. Um contrato temporário é uma bolsa, na realidade, que ele recebe até 3 anos, né? Não é o melhor contrato e o que a gente precisa para se estimular a presença do médico e a permanência dele lá nas áreas mais longínquas é exatamente a estabilidade contratual, é você ter uma certeza de que você está, a independência dele como profissional, inclusive independência política, né? Ele ter os direitos deles garantidos, enquanto que hoje o sistema, tirando mais médicos, os médicos eles se submetem à questão até inclusive partidária dos municípios e se ele discorda de alguma coisa, muitas vezes é demitido sumariamente, né? Muitos médicos levam calote, passam 3 meses sem receber e são mandados embora. Então não há segurança jurídica. Os contratos eles não dão a segurança que o médico precisa. As associações médicas, os conselhos de medicina em todo o país, não poderiam apresentar ao governo como sugestão, como uma ideia adicional, modificações nesses pontos cruciais do programa Mais Médico para aperfeiçoá-lo? Isso. Antes das eleições, as entidades médicas criaram, existe um Encontro Nacional de Entidades Médicas, onde foi criado um manifesto, com todos os itens de importância. Um deles foi a interiorização da medicina.
e que foi entregue a todos os candidatos a governos estaduais. Aqui nós entregamos aos candidatos no segundo turno e a nível nacional também foi entregue. E ali estão mais ou menos a forma de como nós pensamos que deve ser feita, ser realizada essa interiorização. E, logicamente, as entidades estão abertas ao diálogo para poder ajudar e o objetivo nosso é de ajudar, contribuir. E, voltando à questão dos prefeitos, existem prefeitos exemplares, tá certo? Eu falei essa questão de que há a questão contratual não é bem levada, mas muitos prefeitos eles são elogiáveis, têm um comportamento elogiável com a classe médica. Perfeito. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte. Porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece serviços em outras especialidades. Na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à entrevista com o médico Dr. Marcos Lima de Freitas, presidente do CREMERG, do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Marcos, como é que funciona o Mais Médico aqui no Rio Grande do Norte? Bom, o Mais Médico ele foi criado exatamente para assistência primária, para fazer aquela assistência primária que é o que, em teoria, tem a responsabilidade de cuidar das doenças crônicas, dos programas de saúde coletiva, enfim. Do ponto de vista de impacto dessa assistência primária na assistência como um todo no nosso estado, não houve assim um grande impacto. Nós continuamos, ontem saiu um levantamento sobre o aumento em 68%
no número de pacientes contaminados com o vírus da AIDS, que aumentou ao longo dos últimos, um aumento de 68% nos últimos 10 anos. Nós temos, no Valfredo Gugel, nós temos um colega que é cirurgião vascular e que nos mantém informados. Continuamos tendo amputações de membros por pacientes diabéticos mal controlados, com a mesma frequência que tínhamos há anos atrás. Os pacientes continuam infartando, os pacientes diabéticos continuam descompensando sua diabetes, os hipertensos continuam com sua hipertensão mal controlada. É que não é apenas o médico, a presença do médico. Há uma necessidade de que haja uma pequena estrutura para que o médico possa trabalhar. Então, a distribuição de medicamentos tem que funcionar bem, né? E também os médicos ter uma correção nessa questão dessa distribuição, né? Então, nós não temos uma rede de assistência primária, secundária e terciária como deveríamos ter. Nós temos um pouco de arremedo de assistência, né, e, logicamente, repercute nesses índices que não melhoraram de forma significativa, né, e o que se esperava, um programa com essa magnitude, com esse interesse, né, mais médicos, era que houvesse uma melhoria nessa assistência primária e a gente não percebeu claramente essa melhoria, né? Porque a secundária continuou sentindo os impactos da primária que não funciona e a terciária mais ainda. É como você disse no primeiro bloco, é a questão de falta de política pública realista, objetiva, concreta e real para uma área que é tão importante, que é a área da saúde. Não adianta só botar médico sem ter as condições de exercer aquela atividade para a qual ele estudou, foi formado, se dedicou e se especializou. Agora, quantos cubanos tem aqui no Rio Grande do Norte? Eram 139 cubanos. 139 cubanos. Isso. Já houve a chamada para preenchimento dessas 139 vagas? Isso. Nessa inscrição que ocorreu, todas as vagas foram preenchidas com menos de 36 horas, apesar dos problemas no site para inscrição de médicos brasileiros, né? Mas todas as vagas foram preenchidas. Eu li na imprensa uma entrevista que você deu, eu não me recordo exatamente agora, que algumas pessoas que foram participar dessa chamada de médicos, já faziam parte de outro programa. Isso. Que programa é aquele que eles faziam parte e de que maneira isso pode afetar ou não a questão da saúde aqui, entre nós? Isso. Nós temos na assistência primária dois tipos de contratos médicos. Um é a Bolsa do Mais Médicos e o outro são médicos que são contratados pelas prefeituras, né? Então, esses médicos que estavam contratados pela prefeitura, uma boa parte deles migraram para o programa Mais Médicos por questões até os valores são melhores, você tem alguns benefícios no programa Mais Médicos que superam o que as prefeituras oferecem para esses médicos. O que nós defendemos é que haja uma equiparação, né? De que todos os programas, os médicos estão trabalhando, fazendo praticamente a mesma atividade, só que você tem um colega que está na sala ao lado que tem mais benefícios do que você que está na outra sala. Então, para nós, nem é interessante esses contratos que não valorizam o médico como deveria, como também não é importante para nós não tem importância esses contratos que são provisórios e que sob forma de temporário e de forma de bolsa, né? Então, a solução continua sendo, isso nós já batemos nessa tecla há anos, os Conselhos Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, é a carreira de Estado para médicos. Isso vai resolver os vazios assistenciais, vai resolver essas distorções contratuais e, logicamente, acompanhada disso, uma política pública de saúde que seja mais técnica e menos política partidária. Sem dúvida. Sem dúvida, é uma bandeira elogiável. Agora, qual é essa diferença entre esse programa que é ligado à prefeitura e o programa Mais Médicos? A diferença salarial é muito gritante? Existe uma diferença, eu não sei exatamente dos valores, mas é uma diferença razoável. A do Mais Médicos, salvo engano, é em torno de R$11 mil, acho que é mais ou menos isso. Eu não sei exatamente. É inferior, eu não sei exatamente porque é variável, né? Cada município tem o seu contrato específico com um grupo de médicos, então não existe um valor semelhante ao Mais Médicos, que todos recebem o mesmo valor. Esse outro contrato não é com o mesmo valor. Cada município faz um concurso e oferece valores diferentes em relação, mas sempre estão sendo inferiores ao programa Mais Médicos. Isso põe em risco a atuação
dos médicos nos municípios por conta dessa saída deles desse primeiro programa, migrando para o segundo? Isso, há uma necessidade de que os gestores da saúde tomem medidas emergenciais para que essa mudança de médicos de um sistema para outro não provoque um vazio nessas vagas que vão ser abertas pela saída desses médicos. Por outro lado, é um direito de cada cidadão escolher o que é melhor para você, e eu acho que os médicos fizeram o que cada um, a sua consciência definia, porque tem sua família para sustentar, porque tem seus compromissos, e eles tomaram a decisão e eles têm o direito de tomar essa decisão. É evidente. E aí cabe ao gestor, né, tomar as providências, porque a responsabilidade passa a ser do gestor. Né? Passa a ser do gestor municipal. Municipal. No caso, é a prefeitura a qual o médico está contratado e está vinculado. Exatamente, ele tem que tomar medidas emergenciais para cobrir aquelas vagas. Lembrando que quando o programa Mais Médicos foi instaurado, muitos médicos foram demitidos para serem substituídos pelo programa Mais Médicos. Em alguns municípios, isso é um levantamento do Tribunal de Contas da União, que foi publicado em 2014, alguns municípios reduziram a quantidade de médicos. Né? O programa Mais Médicos levou, em uma boa parte dos municípios do país, a redução do número de médicos, porque foram demitidos médicos, as prefeituras demitiram, porque era uma vantagem financeira para a prefeitura, né, e orçamentária, e colocaram médicos do programa Mais Médicos, só que em número menor do que o que já existiam. Né? Então, lembrar que esse detalhe também ocorreu naquele momento histórico. Significa dizer que o programa Mais Médicos, além de não ter cumprido o objetivo que se pensava que fosse cumprir, ainda criou problemas. Porque na hora que ele suprime nos municípios médicos que já existiam, já trabalhavam, já labutavam lá naquele local, desassistiu, certamente, até por conta que você falou da diminuir o número de médicos que foram para substituir aqueles que saíram. Exatamente. E hoje a gente essas informações de que apenas 26, um em cada 4 médicos foram realmente para municípios com IDH baixo. Então, houve essa redução em alguns municípios e os municípios contemplados não eram aqueles que realmente necessitavam de médicos. Né? Então, Perfeito. Você falou que são 139 médicos cubanos que serão substituídos. Essa chamada que foi feita, obviamente os médicos já se inscreveram. Quando sairá o resultado dessa Eu chamada? não tenho essa informação. Não sei se haverá, baseado nessa questão de médicos que já tinham a inscrição e já atendiam em outras, por outra via, se serão realmente efetivados no Mais Médicos. Também não sei quando será não está sendo publicado, qual será o prazo para que eles tenham confirmado essas suas inscrições. Mas deveria ser o mais rápido possível, já que os médicos cubanos já estão indo embora. Já estão indo embora. Isso. Doutor Marcos Lima de Freitas, infelizmente o programa é muito pequeno, rapidinho, 30 minutos apenas, um assunto tão empolgante, tão atual, tão importante, e o tempo passou, exauriu o nosso prazo. Eu só tenho a lamentar, mas ao mesmo tempo tenho que lhe agradecer. A nossa entrevista foi esclarecedora e certamente o nosso telespectador que acompanhou a entrevista gostou imensamente do que você falou, porque, na verdade, você, com a responsabilidade de ser presidente do Conselho Regional de Medicina no Estado, você mostrou a visão, não apenas a sua visão, mas a visão de toda a classe médica. Lamentavelmente, a entrevista vamos ter que encerrar por conta do fator tempo. O diretor já mostrou o reloginho 2 vezes. Mas eu quero renovar os agradecimentos. Agradecimento por você ter aceitado participar aqui com a gente dessa esclarecedora entrevista que você concedeu. Eu volto para você as palavras para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, né, mais uma vez, e a oportunidade de estar aqui representando o Conselho de Medicina, o corpo de conselheiros e a classe médica do Estado, e dizer que estaremos sempre à disposição para esses esclarecimentos e reforçar que o Conselho está à disposição dos órgãos, dos gestores, dos órgãos que são os responsáveis de criar essas políticas públicas, porque como órgão fiscalizador, talvez nós tenhamos informações que sejam interessantes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua costumeira audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.